E aí, pessoal, bem-vindos ao Biodiversidade Carioca, um podcast que vai falar sobre os passivos ambientais e as soluções que nós podemos encontrar para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje comigo aqui, o professor, pesquisador, meu amigo, diretor do NIMA, que é o Núcleo de Meio Ambiente da PUC-Rio. Marcelo, bem-vindo. Muito obrigado, Antônio, é um prazer estar aqui. Saber que você está começando, tomando essa iniciativa de comunicação, de expor conteúdos que estão no cotidiano, no dia a dia, do trabalho com a questão ambiental, e isso é premente e muito importante, e é um prazer estar aqui com você. Bem, para começar, Marcelo, eu queria trazer para você uma pergunta que eu tenho certeza que muitos jovens acadêmicos hoje têm dentro do seu coração quando está cursando a academia das áreas afins ao meio ambiente, né? É um desafio. Você, como pesquisador, professor universitário, como é que você enxerga hoje as possibilidades que existem e os desafios que o jovem acadêmico encontra hoje no mercado de trabalho para avançar dentro daquilo que eles estão estudando? Perfeito. Na verdade, o que é mais desafiador na questão ambiental é entender o que é meio ambiente, né? E quando a gente fala meio ambiente, a gente está falando de uma totalidade, a gente está falando da realidade que nos cerca, né? E o ambiente não é só aquilo que está depois do meio-fio, né? Depois do asfalto para cima da floresta, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem isso com muita expressão na paisagem carioca, né? As florestas, a Mata Atlântica aqui. Mas só que o meio ambiente não é só a natureza, o meio ambiente é justamente o conjunto das ações humanas que transformam e constroem os ambientes, né? Então os ambientes são construídos, os ambientes não são naturais e depois foram sendo impactados pelo homem, né? Na verdade, desde que o homem, a humanidade, né, o ser humano aparece na superfície do planeta, ele vai transformando seus espaços e, obviamente, só vai ser nominado como ambiente a partir da presença do homem. E, de fato, as ações humanas vão construindo ambientes. A gente pode construir ambientes degradados, como muitos que a gente constrói, ou a gente pode construir ambientes interessantes, sustentáveis, né? Se a gente for pegar mesmo as nossas florestas, né, a Mata Atlântica ou mesmo a floresta amazônica, elas guardam vestígios humanos mesmo antes da existência delas, né? Então, são ambientes culturais, né? A presença humana na Amazônia é de 17, 14 mil anos, né? E a floresta vai nascer justamente nos 12 mil anos. Então, já tinham pessoas manejando as florestas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem vestígios de 8 mil anos, também justamente na marca dessa transição climática que sai do clima seco e frio, né, da era do gelo, para um ambiente tropical, úmido, cheio de biodiversidade, cheio de vida, e os humanos já estavam lá, né? Então, essa presença humana, essa intrínseca relação entre sociedade e natureza, ela tem que, inclusive, perder essa fronteira, né, perder esse binômio e entender que ambiente é essa totalidade. Diante da diversidade dos cursos de formação nas áreas afins ao meio ambiente, o que você enxerga que pode ser mais propício para o desenvolvimento de forma mais holística para esses estudantes hoje? Esse é um dos grandes desafios, né? Porque a nossa ciência moderna, ela é fragmentada, ela é como se ela olhasse para a realidade por diversas janelas, né? E quanto mais diversa essa visão, melhor você chega às multidimensionalidades do ambiente ou da realidade, né? O ambiente em si ele tem várias dimensões. Você tem as relações sociais, você tem as relações políticas, econômicas, as relações ecológicas, as relações hidrográficas, climatológicas, né? A gente fragmentou, mas quando a gente olha para a paisagem se dá como uma totalidade na nossa percepção. Então, como que a gente faz o aluno que está entrando por portas, né, por janelas diferentes, conseguir chegar nessa totalidade? E aí que vem a mágica da interdisciplinaridade, né? A gente dividiu o mundo em disciplinas para agora poder juntar e poder, né, no desafio da percepção ambiental, juntar tudo de novo. Retomar essa nossa percepção que é da totalidade.
né? Então, do ponto de vista educacional, né, no processo de formação, justamente a ideia é fazer com que o aluno consiga retomar a percepção dele, né? Está no nosso código genético, está na nossa existência, na nossa forma de existir, perceber o mundo que nos cerca. Afinal, somos sensíveis, né, para além dos 5 sentidos, somos sensíveis à realidade que nos cerca e como fazer dela ciência, né? Então, a percepção é a base da construção da ciência, a meu ver. E aí, pensando nisso, de como que a gente faz o estudante ganhar ou retomar essa percepção que já é dele e realmente se fortalecer enquanto indivíduo e acreditar nas percepções dele para que ele possa aplicar isso à realidade e aplicar isso no mercado de trabalho, a gente vem numa construção dessa aproximação entre universidade, poder público e mercado de trabalho, né? A universidade não pode se dar ao luxo, né, como talvez possa ter essa ilusão no Brasil do intelectual distante da sociedade. Isso é um papel que no Brasil não nos cabe, né? Distante da prática, né? Distante da realidade, da prática, do mundo que nos cerca. Então, você estuda 4 anos, 5 anos numa universidade, depois sai no mercado de trabalho sem entender nada do que está vendo. Absolutamente. Então, na PUC-Rio, a gente tem uma vice-reitoria de extensão, que é justamente esse tripé da universidade, né? Pesquisa básica, né? O entendimento das coisas, o ensino e a extensão. Tudo isso como parte do processo de formação e de preparação do aluno para o mercado de trabalho, para a vida real, né? E nesse sentido, essa vice-reitoria de extensão, né, na PUC-Rio, comporta desde os programas que vão pegar jovens aprendizes antes da universidade, né, com um núcleo de ação sobre o mundo da juventude, né, o núcleo que tem lá, o NEAN, o CCAD, que vai pegar o CSEC, aliás, o CSEC, que vai pegar a educação continuada. Então, o aluno que já saiu da universidade, que está no mercado de trabalho, ou ele é professor, ou ele é um técnico do poder público, ou ele é o técnico de uma empresa, ele poder ter cursos, seja voltando para a PUC-Rio, ou seja, a PUC-Rio indo até, né, o Incompany, indo nas prefeituras capacitar, indo nos colégios, pegar o ensino médio, né? Então a PUC tem esse programa também. Então, e no meio disso, o nosso núcleo de meio ambiente, que está fazendo essa, como gosta de dizer o nosso reitor, ele disse essa frase para mim uma vez, falou: o meio ambiente tem que estar na corrente sanguínea da universidade, né? O meio ambiente tem essa natureza transversal, né? Ela tem que estar em todos os ministérios, em todas as secretarias, em todos os cursos. A questão ambiental, ela é a questão da realidade que a gente vive, né? Então, a gente faz isso dentro da universidade. Pega desde o jovem, a gente pega a interdisciplinaridade, a gente pega a transdepartamentalidade, né? Atravessar os cursos e poder estar nessa formação e depois ainda na educação continuada. Então, a universidade já entendeu que ela tem que estar acompanhando o processo todo de formação, né? Sabemos da importância da academia, das pesquisas que são feitas na universidade para o desenvolvimento da sustentabilidade nas áreas afins ao meio ambiente. E eu entendo de que parcerias são importantes porque na vida pública dificilmente você chega já preparado, já com uma escola realizada e desenvolvida dentro desse setor. Como é que você vê essas parcerias acontecendo entre a universidade e o setor público? Mais uma vez, não diria nenhuma aproximação, mas uma não fronteira entre a universidade, o poder público, o mercado privado, né, ou a ação na realidade, né? Eu sempre batalhei isso dentro da universidade, né? Apesar da carreira acadêmica, que eu acho necessária, a pesquisa básica, né? Tem pesquisas, eu, por exemplo, pesquiso a evolução dos terrenos no Cretáceo. Então, quem é que vai se interessar por isso, né? Quer dizer, tem até aplicação na geologia, na indústria do petróleo e tal, mas digo, a universidade tem que ter esse lugar da ciência básica também, mas ela necessita botar os estudantes no mercado de trabalho no sentido dessa não distância, né? Como disse, não é nenhuma aproximação, mas é uma não fronteira entre o que a gente está fazendo na universidade e o que
o poder público está fazendo, né? O Estado está fazendo, o mercado está fazendo, né? Então, essas parcerias são fundamentais para a universidade a partir do momento em que a gente pega o nosso aluno e leva ele para resolver uma questão que está lá na sua pasta do licenciamento ambiental, diante, sei lá, de uma área que foi retirada a vegetação, ou numa área que foi aberta para mineração, ou que foi construído um porto dentro do mar. Todas essas ações necessitam do conhecimento que está sendo gerado lá na ponta, na universidade, mas que precisa de soluções na prática, né? Então, quanto mais preparado esse aluno sair da universidade, ele já está encaixado dentro tanto do corpo técnico dos órgãos de gestão pública, como no mercado, numa empresa, né? Então, qual é a realidade que você enfrenta no mercado? Qual é a realidade que você enfrenta numa prefeitura, num processo de licenciamento, na abertura de um espaço, na abertura de um empreendimento? Tudo isso é necessário já estar dentro da universidade, né? E isso é pesquisa, é ensino, é extensão, e é isso que a gente propõe. O que é interessante é que dentro da universidade a gente está ali na frente de inovação, né? Está pesquisando, entendendo, tendo tempo para entender coisas que às vezes lá na prática, no movimento do tempo, do mercado e das coisas acontecendo, a universidade consegue ainda respirar um pouco e trazer inovação. Então, essa troca, né, dos universitários receberem a informação da prática e tanto, do outro lado, quem está na prática receber as inovações, seja no formato de um relatório, na forma que você faz um estudo de impacto ambiental, né? Quantas vezes a gente transformou o modo de fazer um estudo de impacto ambiental no processo de licenciamento, né? A gente foi mudando a forma, né? Os relatórios às vezes eram aquelas coisas itemizadas, né? Frias, secas, e que não davam a solução, né? E a gente conseguiu, a partir de práticas da universidade dentro do mercado de trabalho, ir mudando isso, né? Dessa presença, sobretudo nos últimos 20 anos, né? A gente teve uma efetiva participação, né? Uma maior participação da universidade dentro do mercado, né? E nesse sentido, né, diversos exemplos, né? O direito ambiental, né, na solução das questões de licenciamento, a engenharia ambiental na questão do monitoramento de qualidade de água, né? O departamento de química com todos os seus laboratórios, a biologia com todo o conhecimento dos processos ecológicos, né? Aqui no Rio de Janeiro, particularmente das florestas, da região costeira, né? A geografia importantíssima, né? E aí eu sou geógrafo e faço essa defesa, né? De como que a geografia traduz essa totalidade e entende como as relações sociais desenham a paisagem e transformam ela, né? Então é sobre isso que a gente está estudando na universidade e é sobre isso que a realidade está pedindo que a gente estude, né? Então essa fronteira não tem que existir. Marcelo, você como especialista em geomorfologia, como é que você pode hoje exemplificar e mostrar para a gente pelo menos 2 pontos específicos de passivos nessa área na cidade do Rio de Janeiro? Bom, essa pergunta é dada, né? Porque aí está falando da nossa praia mesmo, né? Ou melhor, das nossas encostas e praias. Mas também tem tudo a ver com a natureza. Exatamente, só tem. Então, na verdade, a questão geomorfológica, ela envolve diretamente a questão de risco no Rio de Janeiro, né? A gente está falando de encostas íngremes associadas diretamente a baixadas alagáveis. Então, ocupar esse sítio geomorfológico, né, essas formações, botar uma cidade aí em cima é um grande desafio, sempre foi um desafio no Rio de Janeiro, né? Então você tem baixadas brejosas, lagunas, lagoas, sistema marinho com impacto das frentes frias de sudoeste, os ventos do bom tempo de leste, essa dinâmica toda influencia diretamente a cidade, né? Então a floresta é mais úmida voltada para as vertentes sul, a floresta de zona norte é mais seca, né? E aí a gente tem a ocupação e a transformação do espaço e a cultura envolvendo isso tudo, né? Então essa amálgama é que a gente estuda na questão ambiental, né? Essa junção, essa indistinção de temas, né? Então você não estuda só uma coisa, né? Então
Se você vai estudar geomorfologia, você entende lá a encosta e tal, mas aí você entende que a cidade foi construída na base daquela encosta que desliza, né? A encosta deslizar é natural, vai acontecer, vem acontecendo nos últimos 10 mil anos, desde a transição climática. O que não é natural é a gente colocar uma casa ali embaixo. Exatamente. Você não acha que o poder público ele poderia, de alguma forma, né? A gente vê algumas intervenções acontecerem e para a gente, em algumas pesquisas, passa a ser até assustador que existem alguns empreendimentos, implantação às vezes de condomínios, né, de empreendimentos relacionados à habitação e que muitas vezes não observam isso. Maravilha. Na verdade, essa justamente a questão do risco no Rio de Janeiro, ela foge à questão das encostas somente. Ela vai ter que ser tratada pela habitação, pelo planejamento territorial, pelo urbanismo, né? Então, a Secretaria de Meio Ambiente não pode agir sozinha. A gente tem que estar em diálogo com a Secretaria de Urbanismo, com a Secretaria de Habitação e pensando como a gente constrói a cidade para que a gente não gere risco. Porque o risco ele é construído socialmente. Então, se a gente tem um bairro em que pode morar 3 pessoas num apartamento de 200 metros quadrados, em outro bairro que moram 200 pessoas em 3 metros quadrados, isso é uma política de habitação mal engendrada, Totalmente equivocada. totalmente equivocada na gestão da cidade. E você sabe que, por muitas vezes, a gente encontra passivos, assim, que eu posso chamar até de maneira muito bizarra, quando existe, às vezes, por critérios normativos, inexigibilidade de licenciamento pela falta de controle ambiental para algumas áreas da construção civil. Simplesmente com o objetivo e com a premissa de avanço de desenvolvimento, do emprego e da renda, mas sem considerar aspectos importantes. O que é uma falácia, né? Porque o desenvolvimento de emprego e renda para quem? Exato. Porque a classe trabalhadora não mora nesse lugar que ela constrói. Exato. Ela vai morar aqui na Barra da Tijuca, ela mora do outro lado da lagoa. Eu sei que com Da Gardênia Azul, a Tijuquinha. ordenamentos, às vezes, irresponsáveis, que a gente pode chamar assim, sem nenhuma... que trazem, muitas das vezes, em virtude desses grandes eventos climáticos, as tragédias. É claro. A prevenção, ela pode estar aonde? Além no estudo, na pesquisa, e que aí a gente envolve muito a academia para esse propósito, e você é um grande percussor disso, vem estudando e pesquisando isso dentro da cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades, mas que por muitas vezes é ignorado, por muitas vezes não se aprecia com a devida importância as questões ambientais para a ocupação do solo. Novamente, a questão ambiental ela é complexa. Então ela não está ligada apenas eu saber o granito ou o gneiss que vai desviar a fratura da rocha. Isso são questões básicas, fundamentais que a universidade estuda e que tem que estudar. Porém, ela está associada a uma complexidade urbana da gestão territorial que envolve muito mais conhecimento. Então a gente tem que saber a política pública, tem que entender como é que é a política de habitação, tem que entender que a cidade serve muito mais como um mercado do que como área de vivência, né? Então, a cidade não é para o cidadão, ela é para o mercado imobiliário, e aí isso daí já muda completamente o desenho que se faz no espaço. E falando de Rio de Janeiro, né, não só da cidade, né, do município do Rio, mas do estado do Rio de Janeiro, a gente está no maior dos relevos do Brasil, né? O Planalto Atlântico Sudeste tem as maiores altitudes, né? Com Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Então, todos os municípios que estão na beira desses complexos montanhosos, né, desses maciços costeiros, como aqui a Pedra Branca, o Tijuca, né, o Mendanha, são locais de cuidado, né? É onde se concentra a maior parte do risco, né? E é onde se concentra a maior parte da população também. Você não acha que, por exemplo, eu vou te jogar aqui um exemplo importante dentro de uma pesquisa que a gente fez recentemente. O Rio de Janeiro hoje ele tem 63 unidades de conservação. Dentro dessas 63 unidades de conservação, apenas 12 têm plano de manejo. E de que é hoje um ordenamento, uma regra, um regulamento importante, porque é quem dita todas as propriedades, o que pode, o que não pode, relacionadas a essas UCs que são importantíssimas dentro da cidade.
entender como essa política pública poderia se ampliar, poderia se desenvolver, também não é um critério interessante para o desenvolvimento do urbanismo, porque, diríamos assim, se não estamos olhando com total prioridade as áreas protegidas, como vamos olhar com propriedade as áreas que precisam ser ocupadas de maneira urbanística sem ferir essas áreas? E aí eu acho que eu volto à provocação, porque você, como secretário de Meio Ambiente, com a larga experiência que você tem nessa gestão pública, né, enquanto o meio ambiente for tratado como algo separado do resto, né, como assim o urbanismo não reúne com o meio ambiente? Exatamente. Como é que a habitação não reúne com o meio ambiente? Como é que existe separação? Não. Exato. Aí o meio ambiente passa a ser a parte chata, que impede de fazer o que quer ser feito, e aí fica essa dicotomia entre desenvolvimento e meio ambiente, Preservação da natureza. e preservação da natureza. Existem alguns equívocos ainda que são observados, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Existe o órgão ambiental do município, né, que é a SMAC, com técnicos muito preparados, uma organização de trabalho, são profissionais de excelência, e de que equivocadamente, na minha opinião, retiram o instrumento de controle da SMAC e colocam ela dentro de uma área de desenvolvimento para que se haja... na realidade, hoje, enxergar a proteção da natureza, enxergar um órgão consolidado conforme manda, por exemplo, o 16º princípio do objetivo do desenvolvimento sustentável. Inclusive eu trago ele tatuado no meu braço, de tão importante que eu acho esse 16º objetivo, que é instituições paz, justiça e instituições eficazes. Por que instituições eficazes? Porque eu acho que nós, estando no poder público, precisamos investir nas instituições eficazes, para que esse ordenamento, para que esses eventos climáticos que estão cada vez mais ascendentes à nossa época, possam ser combatidos com o devido ordenamento, com o devido controle, com as devidas eficácias, né? Você tocou 3 pontos importantes aí, né? A questão das mudanças climáticas, né? Outro dia fizeram a pergunta, a cidade do Rio de Janeiro está preparada para os dias de chuva? Aí eu falei, não está preparada nem para o dia de sol. É verdade. Porque aí é que ficou fácil colocar a culpa dos problemas urbanos nas mudanças climáticas. Porque aí fala, tá vendo, isso não é culpa minha. A cidade está construída dessa forma, gerando risco, e deslizou por causa da mudança climática. Não. Acertou a casa ali embaixo, deslizou por causa das relações lá, pode até ter, né, a influência do clima, a gente entende isso tudo, porém a política de habitação, a política de urbanismo é que são responsabilizadas pela questão de risco. Com certeza. Isso é um ponto bem claro e que deve ser colocado assim em todas as suas letras, né? Se não vira essa desculpa, né? A gente já viu o prefeito aí de gestão anterior falando, não, é por causa das mudanças climáticas. Você, né, o floquinho de neve, né? Bom, mas esse foi um ponto. O outro foi, já esqueci, o outro foi a questão de como que como que numa sociedade organizada, estruturada, com um Estado presente e organizado, né, a questão ambiental ela tem que ser transversal, né? Então, se a gente pudesse chegar num ponto e não existir mais o Ministério do Meio Ambiente, não existir mais Secretaria de Meio Ambiente, e ela está presente em todas as secretarias, né? Porque enquanto não se entender que no desenvolvimento a questão ambiental é o que vai gerar qualidade de vida para todos, segurança e justiça ambiental, acho que esse é um ponto, né? A justiça ambiental está falando de justiça social, de racismo ambiental, de vários temas que hoje aparecem na discussão da questão ambiental e que estão incorporando justamente esse entendimento de que o que gera justiça, o que gera qualidade é o entendimento de uma totalidade de como a gente constrói o nosso espaço de convívio, que a gente chama de ambiente, né? Isso aqui é um ambiente, apesar de construído, não deixou de ser um ambiente. Pode estar quente, pode estar frio,
agradável ou desagradável, a gente que construiu. Então, a gente passar a entender que justiça ambiental e justiça social andam juntas no planejamento territorial, Pelo controle, né? Passam pelos instrumentos de controle ambiental que precisam ser apreciados com a sua devida importância. exatamente, aí entra licenciamento, os planos de manejo que você leu hoje. O plano de manejo de uma unidade de conservação, ele tem que andar junto com o plano territorial, o planejamento territorial da cidade. Eles são a mesma coisa, né? Uma unidade de conservação é uma unidade territorial, é uma unidade de gestão territorial. Se ela está separada, agora que vai lembrar daquela pasta e vai lá conversar com o secretário. Não, ela já tem que estar pensada, esse parque aqui está ligado a esse bairro, qual é a demanda dessa população, né? O próprio plano de manejo exige isso, né? A consulta pública e a permanência e a presença das comunidades. Entender o que essas unidades de conservação têm como característica, se elas são unidades de conservação de proteção integral, se elas são unidades de conservação de uso sustentável, quais são os benefícios que isso pode trazer para a sociedade, além, claro, de todos os ativos ambientais e do desenvolvimento que isso pode trazer para a melhora do ecossistema, também para a ocupação do solo pelo desenvolvimento da área urbana, né? Das ocupações no modo em geral. Ela só é para isso, né? Ela não é para algo que está separado ou distinto da sociedade. Ela é para a sociedade, né? Enquanto a gente não entender que meio ambiente é social, a gente está desconectado. Bom, Antônio, você me provocou 4 perguntas, me deixou aqui na berlinda, agora eu vou dar o troco e queria te perguntar o seguinte, né? Com a experiência que você tem enquanto gestor público, né? Você tem uma vasta carreira na gestão pública, nessa fricção política que exige o cargo que você assume, e aí chamar atenção em relação às políticas públicas voltadas para os jovens, né? Diversos programas já foram feitos, né, ao longo das últimas décadas, mas eu estou me referindo ao programa Ambiente Jovem, que é uma política pública bastante, muito bem sucedida e que você é um dos fundadores, né? A PUC-Rio está estabelecendo um convênio, a gente conversou com o secretário do Estado para estabelecer o convênio com esse programa, para a gente ter os jovens chegando na universidade para estudar, né? Então, essa fronteira ser cada vez menor. E eu queria saber de você qual é a importância dessas políticas públicas voltadas para jovens em direção à questão ambiental. Marcelo, eu coloco isso de uma maneira muito simples e usando a natureza como exemplo, como sempre faço na minha vida. Nenhum fragmento florestal, nenhuma floresta densa, com boa qualidade de ecossistema, pode ser boa se não houver sementes. As sementes são importantes. Então, essa linha natural, ela é importante ser observada na condução também da evolução humana. Então, eu acredito que uma boa política pública que possa ser desenvolvida em relação aos critérios ambientais, a política pública de meio ambiente, ela tem que nascer no coração de quem é jovem. Então, o Ambiente Jovem, hoje, um programa do governo do Estado, que é o maior projeto de educação ambiental do Brasil, e que eu tive o prazer de colaborar na época em que estive no Estado ajudando a criar esse projeto, realmente, e que hoje está sendo desenvolvido, sendo implantado com maestria. Eu fico muito feliz porque é a partir daí que o jovem ele pode entender, né, de fato quais são as obrigações, quais são os benefícios, ou seja, eu tenho direito, mas também tenho deveres. Entender como funciona todos os desenvolvimentos dos ecossistemas para que haja evolução humana na área urbana, para que haja evolução humana em relação ao controle e à preservação da natureza em áreas protegidas. Como é que a gente pode estar falando com a população, com a ponta, com as pessoas que hoje precisam se desenvolverem em algum tipo de prática, seja ela de mercado, seja ela acadêmica, seja ela até mesmo sobre pesquisa, e que de fato possam conhecer isso na prática. E o Ambiente Jovem, um programa do governo do Estado, quando nós criamos com esse objetivo, de trazer para o jovem, de trazer para as comunidades, para todas as áreas, em todos os municípios fluminenses. Infelizmente o programa ainda não chegou em todos os municípios fluminenses, o planejamento era que chegasse, e acho até que vai chegar, para que todos os municípios, para que todo o Estado
possa, de fato, saborear um programa como esse que vai trazer avanços para a política ambiental? O que eu acho mais interessante nisso é que é um programa, né, obviamente voltado para jovens, e isso provoca já nessa idade de muita, né, nessa transição para a vida adulta, né, essa percepção sobre o seu ambiente local, né, o ambiente como espaço de convívio, né, ele não é um programa de vamos mostrar as flores. Não é sobre isso meio ambiente, né? Meio ambiente é sobre vamos mostrar a sua vida e como a sua vida nesse ambiente e como que o ambiente pode melhorar a partir da sua ação. E me trouxe aqui uma recordação importante, porque existia um planejamento, né, pretérito de se desenvolver isso e entregar isso com parcerias à iniciativa privada. Porque, a princípio, o Estado foi protagonista, e até hoje né? Existia uma bolsa de 600 e poucos reais que foi aprovado para ajudar esses jovens a se locomoverem, alimentação, durante o período do programa. Essa bolsa foi diminuída pela metade, o que na minha ideia, o que no meu pensamento poderia ser ampliado, foi diminuído para que se pudesse aumentar a quantidade de jovens em virtude dos orçamentos aí do Estado, que a gente sabe que é complicado. Mas quando há a busca pela parceria da iniciativa privada, eu acredito de que isso possa ampliar. E ao invés de a gente reduzir o valor de uma possível bolsa que ajuda esse jovem a poder estar nesse programa, isso me traz um receio, porque pode haver uma evasão, mas ao mesmo tempo poderia haver uma melhora na condição desse recurso e ampliação, elas poderiam caminhar juntas. Então acho que precisa trazer a iniciativa privada para dentro do jogo, através de uma política pública, através de um critério normativo, ou seja o que for, mas para que esses jovens pudessem, ao invés de terem a redução, pudessem ter a ampliação. Ampliar em qualidade e quantidade. Né? Dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois. Antônio, agora vamos falar de uma coisa que é um pouco mais complexa, complicada, e que está lá no caroço da burocracia da gestão pública, né? Que é a questão do licenciamento ambiental, né? Para você, quais são os entraves do licenciamento ambiental? Se ainda essa questão da distância entre o licenciamento e desenvolvimento, o que é chamado de desenvolvimento, que também é uma fronteira que não existe, onde está para você as principais dificuldades na questão do licenciamento e desse entendimento de que todos estamos construindo ambientes, né? Olha, é uma excelente pergunta, porque a minha resposta, ela, por muitas vezes, pode ser um pouco controversa, mas o problema não está no licenciamento ambiental, os entraves que hoje são relacionados ao desenvolvimento econômico. O problema, ele está em quem faz a gestão. O problema está em falta de investimento em tecnologia, porque celeridade em procedimentos de licenciamento ambiental, a celeridade, ela tem muito a ver com a tecnologia e com o investimento que o gestor pode fazer em uma equipe técnica qualificada e uma produção de desenvolvimento do órgão ambiental na prática, que possa ser setorizado, respeitando os seus setores, critérios, como o departamento jurídico, o departamento de controle, o departamento de agendas ambientais, e o licenciamento ambiental, que é um instrumento de controle ambiental, com técnicos preparados, com treinamento, capacitação, evolução, porque as normas mudam, elas são evolutivas, né? Nós temos hoje uma riqueza de uma legislação ambiental brasileira em diversos pontos, tanto para a União, quanto para os estados e quanto aos municípios. Todos podem ter um critério ambiental, inclusive o município, de maneira mais restritiva, mas, na minha opinião, esses entraves que acontecem por muitas vezes no licenciamento ambiental está pelo equívoco do gestor público em entender de que esse setor é o setor que trava, quando na realidade ele deveria inclinar-se a investimentos em tecnologia e pessoal preparado para que esse setor deslanche e traga sim o desenvolvimento com sustentabilidade. Mas assim, a sua fala me despertou duas direções. Uma, em relação às empresas privadas, né? A gente vê o crescimento do ESG, do setor ambiental dentro das empresas, e delas entenderem que elas têm uma geografia, né? A empresa privada, ela age no espaço, então ela transforma o espaço e constrói ambientes. E aí ela cada vez entender mais que ela também é um parceiro no processo de licenciamento ambiental. Como é que você vê a iniciativa privada entendendo isso? Por muitas vezes, hoje a gente tem um apelo muito forte da mídia
relacionado a todos esses eventos climáticos que estão acontecendo no planeta. É o rio tentando voltar com o seu território, né? É a floresta que está sendo danificada e, com isso, não fazendo a captura do carbono de maneira adequada e transformando a nossa qualidade do ar cada vez pior. Então, existe hoje um parâmetro muito grande no que está se focado e no que está se desenvolvendo como publicidade da grande mídia do que está acontecendo no planeta. Então, isso, basicamente, traz um conceito e um espírito um pouco parecido com aquilo que aconteceu lá atrás no encontro de Estocolmo, em 72, quando o mercado industrial, o setor industrial, observou de que as suas atividades precisavam ser compensadas, ainda estamos falando disso. Exato, ainda estamos falando disso. Então, na realidade, hoje o mercado privado, ele começa a se conscientizar de que práticas ambientais, de boas práticas ambientais, ESG, todas as outras ferramentas que trazem a oportunidade do empresário, da empresa, do empreendimento se desenvolverem com qualidade e sustentabilidade, ela pode, muitas vezes, partir para um equívoco do chamado greenwash, né? Exatamente. O cara quer chegar lá, botar uma bandeira verde para dizer que é sustentável, mas quando você vai lá na operação dele, você vê que o descarte de efluente não é adequado. Você vê que a atividade dele polui e ele não tem um monitoramento de controle. E é aí que entram os instrumentos de controle ambiental. Porque a licença ambiental, ela, por muitas vezes, o empresário, quando ele consegue, ele pega ela, coloca na gaveta e vai embora achando que a vida está resolvida. Mas na realidade não é nada disso. Ele tem a importância desse controle, dizer o que pode, o que não pode, de orientação, quando pode, de que maneira pode, para não ferir o teu direito de respirar, claro. o meu direito de beber uma água com qualidade, para fazer uma entrega para aquelas áreas mais carentes, para os que mais precisam, com qualidade de vida, para que os nossos mananciais possam ser de qualidade, para que a nossa floresta possa produzir serviços ecossistêmicos de qualidade. E isso tudo faz com que haja o quê? Uma espécie de ciclo para que esse empreendimento seja cada vez mais forte, desenvolvido, possa conseguir, dentro dos seus objetivos, crescer, ampliando a sua capacidade de trazer recursos, de construir uma política de desenvolvimento com critérios sustentáveis. Então, acho que o licenciamento ambiental, acho que os instrumentos de controle ambiental, na prática, ainda é equivocadamente mal visto. Perfeito. Mas ele precisa absorver essa cultura de que está ali a importância do desenvolvimento, está ali a importância do crescimento. Porque sem solo ninguém pisa, né, irmão? É isso, ninguém come, né? Ninguém come. Né? E é legal, é importante a gente lembrar que um CNPJ é uma razão social, né? Exatamente. Ela é escrito razão social. Ela tem uma razão social, ela tem uma razão de existência. Existiu, durante a minha trajetória em áreas de fiscalização, por exemplo, é muito desafiador, porque por muitas vezes você precisa tomar medida cautelar e parar uma atividade que produz muito, que gera riquezas, mas quando a gente faz isso, a gente não faz com a intenção de fazer com que aquela empresa entre em estado de declínio e colapso. Não é isso, não é isso. A gente precisa fazer com que quem quer empreender, quem já empreende, seja na área de desenvolvimento de mercado, seja na área de commodities, seja o que for, possa entender de que a natureza ela tem que ser a sua parceira. É claro. Ela precisa ser a sua parceira. Porque você tendo a natureza como parceira, você vai desenvolver as suas atividades com responsabilidade, vai continuar e vai fazer com que a sua atividade, porque as empresas, né, os homens passam e as empresas ficam. Mas e a natureza? Será que vai ficar? Então é isso que a gente precisa analisar e fazer com que isso possa virar sinergético. É isso, sem atrito, né? Eu tenho um grande sonho, e um sonho de, às vezes para algumas pessoas passa a ser até uma utopia, mas eu tenho um sonho de trazer um critério bastante peculiar nessa área, principalmente para onde eu vivo, para onde nós vivemos. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, vejo o Rio de Janeiro hoje como, inclusive não é eu que vejo, isso é um título que o Rio de Janeiro traz, a cidade do Rio de Janeiro traz, que é a cidade com o seu maior patrimônio natural mundial, né, lá no Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo a gente vê políticas públicas tão equivocadas nessa área, porque se visualiza muito o desenvolvimento da cidade, tanto na área de urbanismo, na área de habitação, na área de indústria, e por muitas vezes não se dá prioridade às áreas e às questões ambientais, porque acha que o meio ambiente é o patinho feio da história, é o chatice, é aquela coisa toda. Se confunde muito aquela coisa do ativismo, do ecochato, para questões realmente técnicas, e aí entra a academia. Por isso é que eu dou um valor enorme e acho
que o desenvolvimento vem por aí, por isso existe, por isso desenvolvemos com tanto esforço o trabalho para criar o Ambiente Jovem, que hoje é o maior programa de educação ambiental do país e que está aí sendo desenvolvido pelo governo do estado com bastante qualidade. A gente vê que é por aí que o desenvolvimento chega. O desenvolvimento não chega somente no martelo, no dinheiro, né? E no desenvolvimento dessas práticas sem prestar atenção no controle ambiental e no fomento às coisas da natureza, né? Mas eu vou por essa direção na próxima pergunta, mas eu ainda estou naquela segunda reflexão que você me provocou, que aí é puxando também um pouco da sardinha para o meu lado, que é o papel da universidade nisso, né? Porque se a gente está falando de que o mercado privado pode entender que ele é uma razão social, deve entender que ele é uma razão social e que ele desenha ambiente e que o poder público no setor de licenciamento, de controle ambiental, é mais uma normativa de como ficar boa a realização dessa razão social, a universidade tem um papel também que atravessa o poder público e as empresas privadas, fundamental. Eu queria que você falasse do seu ponto de vista, como é que você vê a gente, né? Na realidade, eu vejo de maneira muito esperançosa, posso dizer assim, porque num caso como esse, eu vou usar como exemplo a instituição que você representa, a PUC-Rio, né, que fundou um núcleo, né, de meio ambiente. Então, a importância que a universidade tem há 20 anos. Há 20 anos. Então, assim, a importância que a universidade tem, o papel da universidade nesse tipo de política pública e desenvolvimento, posso dizer que de mercado, quando a gente fala que o jovem acadêmico, ele precisa ser capacitado, ele precisa enxergar o futuro dele de maneira correta com o que a gente vem falando, para mim é fundamental. Então, eu acho que as instituições de ensino, seja na área pública ou privada, elas precisam investir de maneira muito intensa nesse critério de desenvolvimento de práticas e políticas públicas e políticas ambientais, gestão de território, pesquisa, porque é com isso que eu tenho certeza haverá uma evolução. Eu acredito muito na educação, eu acho que a educação é tudo. Eu já te contei essa história e vale a pena lembrar. A minha vida na academia, ela começou ao contrário, né? Eu primeiro fui trabalhar, eu me encontrei na área ambiental e depois fui estudar, né? E por quê? Porque eu achava de que era importante eu ter o conhecimento que a academia oferece. Sem dúvida. Né? E isso é algo que eu me orgulho muito. E converso com todo mundo que está iniciando carreira de que não percam o tempo que eu perdi. Porque com certeza talvez eu tivesse um conteúdo de conhecimento que a prática me proporcionou, porque ela é muito importante, mas o meu conteúdo poderia ser mais rico, né? Nesse sentido. Mas isso é interessante, porque a universidade com o papel de auxiliar a pessoa que quer entender o que ela já está fazendo. Né? Isso é muito importante. E às vezes isso numa idade da juventude para a vida adulta ainda não está tão claro. Né? Então, é muito bom quando você pega um estudante que já entende o que ele está fazendo e ele está buscando conhecimento na universidade, né? E essa, eu acho, a meu ver, é a melhor forma de ensinar e de abrir oportunidade para que essa pessoa se desenvolva no que ela já está buscando, né? E, obviamente, isso tem as necessidades no poder público, de muitas pessoas que estão na prática e que podem ter na universidade esse apoio, e a mesma coisa nas empresas privadas, né? Terem na universidade o apoio de, estou com essas questões aqui, como é que a gente resolve, né? E para a universidade isso é vida, né? Para a universidade isso é desenvolvimento do saber universitário, né? Por isso essa fronteira não ser tão distinta. E eu acho que o poder público, nesse caso, ele colabora muito quando em algumas políticas públicas, pelo menos por onde eu passei, durante a minha trajetória, eu tentei e consegui, em alguns casos com sucesso, implementar essa coisa da iniciativa privada, participar disso de uma maneira mais efetiva, né? Porque não adianta a gente pensar de que precisamos de políticas públicas e que precisamos implementar fontes de orçamento e de recursos do dinheiro público, quando a iniciativa privada, ela por muitas vezes será a principal beneficiada pelo avanço
né, na academia e de profissionais que vão se formar nessa área para poder estarem ali prestando auxílio, poder estar ali prestando a consultoria para o controle ambiental de maneira eficaz, sem prejudicar a sua maneira produtiva e desenvolvimento de mercado. Né? Então, eu acho que é um caminho que precisa ser automaticamente ligado um ao outro para que os avanços aconteçam. É isso, de fato acabar com as fronteiras, né? Dirimir as fronteiras. Você falou tudo né? agora. Na nossa conversa hoje mais cedo, você falou isso, eu gravei isso, vou levar isso comigo. Nós precisamos acabar com essas fronteiras. E o meio ambiente, o mercado produtivo, a universidade e as áreas afins, elas precisam acabar com essas fronteiras, porque há uma sinergia grande em tudo isso. Né? Então, isso precisa ser reconhecido em algum momento. A terceira pergunta é justamente nessa direção das fronteiras, né? E lembrando assim que a PUC é uma universidade jesuíta, e os jesuítas são justamente esses padres que vão agir na fronteira, né? Justamente, né, quebrando, né? Estão sempre lá na ponta da ação. E quebrar as fronteiras não só entre universidade, poder público, poder privado, mas nos órgãos de gestão, né? Poder judiciário, ONGs, né? Terceiro setor da sociedade civil, associações comunitárias, né? O território podendo falar mais alto e podendo ter voz, né? Como tem legalmente nos planos de manejo, em todas as ações de licenciamento, audiências públicas, esses instrumentos já existem, né? Mas como que a gente consegue quebrar ainda mais essas fronteiras e ter uma unidade de gestão mais integrada para que ela seja mais eficaz? Como é que você vê isso? Olha, isso é um desafio, porque isso passa por um critério de visão. E as visões, elas são equivocadas pelo princípio da vaidade. Né? A gente tem hoje os órgãos ambientais, que a gente tem uma escala onde esses órgãos se dividem entre os entes, né? Você tem a União, você tem o Estado, você tem o município. Cada um com seu critério e cada um com seu desenvolvimento de política pública. Só que um precisa cooperar com o outro, como manda a Política Nacional de Meio Ambiente, que foi fundada em 1981 com a Lei 6.938. Quando criou-se a política de meio ambiente, dentro desse texto você tem critérios importantíssimos sobre cooperação. Então, quando for interpretado de que o objetivo comum é o desenvolvimento, a preservação da natureza, o desenvolvimento sustentado, essas barreiras elas podem ser vencidas. Mas enquanto eu achar que, quanto União, tem um papel fundamental e preciso seguir a minha bolha, eu, quanto Estado, tenho um papel fundamental, mas preciso seguir a minha bolha, e eu, quanto município, que sou o ente impactado, né, mais impactado, porque eu sou a ponta, e faço isso me desenvolvendo sem a participação de nenhum desses outros entes, de fato nós temos aí uma verdadeira guerra das vaidades, porque é a detenção do poder, né, é a detenção de quem pode, quem não pode, quem autoriza, quem não autoriza, e aí vem todo um critério político, um critério de mercado, um critério... Então, o desafio, Marcelo, está em nós, mais uma vez, rompermos as fronteiras. Nós temos que ter um objetivo comum, que é a preservação da natureza e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável para que a gente possa gerar emprego e renda para a nossa população. Você agora me provocou dois aspectos filosóficos, um em relação ao indivíduo, ou melhor, à individualidade crescente na nossa sociedade, cada vez mais narcísica e egóica, e outra em relação ao pacto federativo, ao pacto democrático, porque quanto menos egoísta, quanto mais fora das bolhas, como você mencionou, mais democracia a gente está criando. Claro. É essa a ideia. Claro, com certeza. Isso ainda é um desafio, isso ainda é uma barreira a ser rompida. Eu tenho um exemplo recente agora, bem pouco tempo, de um colegiado que aprova licenças ambientais de alto impacto de um determinado estado. Eu não vou citar nome, nem o estado, nem nada, até para não gerar polêmica. Mas eu participei efetivamente disso, entendi como é que isso funcionou. Aonde o município, por exemplo, na liberação de uma licença ambiental para uma atividade de alto impacto em seu território, ele dá uma sugestão para um critério qualquer que seja de preservação e de controle,
numa das condicionantes dessa licença que é emitida pelo órgão estadual. E o órgão estadual simplesmente ignora, não concorda e por muitas vezes ironiza essa prática. Então é aí que está morando o problema do poder. E quando a gente enxergar de que o objetivo comum tem que ser a preservação da natureza e o fomento ao desenvolvimento sustentável para a geração de emprego e renda para a nossa população, mas sem esse critério de saber quem manda mais, nós vamos ter um avanço muito grande na política pública. Bom, então agora para finalizar, a gente está, a meu ver, falando a todo momento dessa construção de uma visão integrada, de uma visão dessa totalidade e que seja, como a gente falou, democrática, né? Em que instituições, territórios, poder público, empresas privadas, universidades tenham um papel integrado e fundamental para um desenvolvimento que respeite as diferenças, né? Porque a democracia ela é feita das diferenças, né? A gente não quer pasteurizar e homogeneizar a sociedade. A gente quer que o indígena tenha suas práticas indígenas, culturais, né? Mais de 300 nações indígenas nesse país, mais de 300 formas cosmológicas de ver o mundo, né? Muitas delas não têm nem sequer a palavra natureza, porque não entende isso como coisas distintas, né? Ou as práticas dos territórios quilombolas, que também são muito diversas, ou as práticas dos territórios nos bairros da cidade, né? São territórios distintos, com práticas sociais distintas, e tudo isso deve, sim, ser respeitado, né? E poder enxergar esse conjunto de diversidade é fundamental para que a gente não crie uma política autoritária e que vá transformar as vidas sem respeitar as suas diferenças, né? Nesse sentido, o jovem tem um papel fundamental e eu queria voltar nessa questão e te perguntar, né? Você é jovem nesse sentido, né? Mais ou menos. É isso, um jovem de várias idades, a gente tem jovens de muitas idades e digo isso por conta do que o jovem é justamente esse que está na fronteira, apreendendo a sua realidade, né? Trazendo do externo para o interno a sua própria filosofia existencial, né? E nesse sentido a gente fala de educação, a gente fala dos jovens e queria que você voltasse a essa questão de como que você vê o papel da juventude e como que você se vê como um inspirador dessa juventude toda que pode seguir, trilhar caminhos em direção à questão do meio ambiente e dessa sensibilidade toda. Olha, primeiro, Marcelo, eu te agradeço muito por essa pergunta, porque, por exemplo, a valorização e a verdadeira importância que os povos originários têm hoje em desenvolvimento da nossa humanidade, principalmente, precisa fazer com que a gente, quando tem a oportunidade de estar à frente do poder público, possamos implementar políticas públicas que tragam de maneira prática qualidade para essas áreas. Eu, quando estive à frente de um município que tem uma região quilombola, e eu à frente da pasta ambiental, o que me preocupava, o que me trazia a vontade de agir, justamente em parceria com o mercado privado, era levar para essas áreas, ao invés de você ocupá-las de maneira irregular, como acontece em muitos casos, em que são liberados, né, licenciamentos em áreas quilombolas, em áreas indígenas, ou de maneira ilícita, porque quando há o licenciamento de maneira irregular, ainda é muito mais criminoso, né, porque você tem ali o poder da carteira branca para fazer isso, né? E quando você você enxerga isso de maneira ilícita pelos crimes que são feitos, principalmente hoje nas regiões indígenas que nós temos em várias áreas amazônicas e também em outras áreas do país, como aqui no Rio de Janeiro nós temos, e onde eu tive a oportunidade, ao invés de você prejudicar essas áreas ou esses povos, você precisa fomentar a qualidade de vida. E quando eu tive a oportunidade de estar à frente, eu promovi regularização ambiental nessas áreas, para o descarte de efluente, com a aplicação de biodigestores nessas áreas, para que a gente pudesse tratar o esgoto e essas áreas pudessem ter uma qualidade de vida melhor. Regularização ambiental e fomento para atividades culturais para essas áreas, para que a gente pudesse melhorar a qualidade de vida dessas áreas e não ocupá-las de maneira irregular. Então eu acho importante, e quando você traz isso para a juventude, traz dentro desses programas excepcionais que são importantes dentro de uma política pública ambiental, quando você tem a oportunidade de estar à frente, como eu tive,
por exemplo, em Mangaratiba, nós criamos lá os Guardiões Ambientais, Perfeito. que é o maior projeto de educação ambiental profissional do país. Por quê? Você seleciona jovens que moram naquele município para que eles possam participar de capacitação dentro do órgão ambiental de maneira prática, conhecendo as suas atribuições. E aí você prepara esse jovem que está estudando das áreas afins, biologia, engenharia florestal, engenharia civil, direito, ou gestão ambiental, seja o que for, direito, principalmente por causa da segurança jurídica, que é muito importante, a especialização do direito ambiental, que hoje é uma característica que é uma área que vem se desenvolvendo muito em pós-graduação, né, na academia. Então nós temos hoje a importância de implementar essas políticas para esses jovens, e quando eu tive, através dos Guardiões Ambientais lá em Mangaratiba, levamos para aqueles moradores, aqueles estudantes, a oportunidade deles entenderem a importância de um órgão ambiental consolidado para a proteção e para o fomento do desenvolvimento sustentável. Agora em Itaguaí nós estamos criando lá, com a orientação do prefeito Rubão, nós estamos criando os protetores universitários da natureza, que vai trazer a mesma característica. Serão jovens daquelas áreas, serão estudantes, né, que estão cursando áreas afins ao meio ambiente, que vão ter a oportunidade de participar do dia a dia do órgão ambiental e entender sobre políticas públicas, sobre controle, sobre agendas ambientais e sobre a importância dos povos originários na sua plenitude, levando para essas áreas, ao invés de ocupações irregulares e que muitos governantes, de maneira equivocada, apoiam esse tipo de prática ilícita, qualidade de vida e melhoria da qualidade ambiental. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de curtir o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas nossas redes sociais. Esse foi mais um episódio do podcast Biodiversidade Carioca e hoje nós podemos aqui ter esse papo muito agradável com o professor Marcelo Mota, diretor do NIMA, que é o Núcleo de Meio Ambiente da PUC-Rio, e com certeza é bastante proveitoso, bastante esclarecedor. Eu aprendi de montão aqui, espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Não é isso, Marcelo? Eu que agradeço, adorei a dinâmica, né? Porque viram 2 entrevistas, né? Você me entrevista, eu te entrevisto, vira um papo muito produtivo. E eu queria dizer que a universidade está aí de portas abertas para essa juventude que está aí na audiência, né? Assistindo a gente. E também para as prefeituras, Estado, né? A gente também está de portas abertas para parcerias, né? Para as empresas também, justamente nesse papel da extensão, onde a gente leva o nosso estudante até a prática real que ele vai conhecer no mercado de trabalho. Muito bacana. Para você, fica aqui um recado para finalizar. Você, prefeito, você, secretário de Meio Ambiente, abram as portas da sua instituição, do poder público, para o jovem universitário, porque ele tem muito a somar, ele tem muito a contribuir, ele tem muito a aprender e, com certeza, ele precisa fazer parte da política pública de governança ambiental do nosso país. Muito obrigado e até a próxima.